Sejam bem-vindos ao Simulado do Conquistar. Eu sou o professor Daison Jardim, de Biologia. Nos acompanhe aí nas redes sociais do CEMEAN, @Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. Acompanhe aí o episódio 6, que é o nosso simulado de Biologia, com o título Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro. Vamos iniciar aí a leitura do detalhamento, com a composição e organização dos seres vivos, fundamentos da ecologia e relações ecológicas. Vamos iniciar agora o nosso simulado. Vamos para a questão 1 do nosso simulado, vejam aí. Na questão 1, marque a alternativa que diferencia corretamente uma sociedade de uma colônia. A. Em uma sociedade, temos uma relação ecológica interespecífica, enquanto em uma colônia temos uma relação intraespecífica. B. Na sociedade, os organismos trabalham em prol do sucesso do grupo, enquanto na colônia não há nenhuma colaboração e cada indivíduo vive de forma independente. C. Na sociedade, os indivíduos não estão ligados anatomicamente, diferentemente da colônia. D. Na sociedade, apenas um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro é prejudicado. Já na colônia, um é beneficiado e o outro nada sofre com a interação. E na alternativa E, na sociedade não há divisão de tarefas, diferentemente da colônia. Fiquem aí nesse tempinho analisando e refletindo para você marcar a alternativa correta. Vocês ficaram agora esse tempo aí analisando as respostas, cada uma das alternativas, e vamos ver aí o gabarito. Nós temos aí o gabarito e o comando era marque a alternativa que diferencia corretamente uma sociedade de uma colônia.
E é a alternativa C, aquela correta, né? Na sociedade, os indivíduos não estão ligados anatomicamente, diferentemente da colônia, tá bom? Então, parabéns aí para todos vocês que acertaram, mas vamos agora analisar cada uma das alternativas e saber aquelas que estão incorretas, como vocês estão vendo aí. Tá? A alternativa A, ela está incorreta, tá? Porque tanto na sociedade quanto na colônia, as relações são intraespecíficas. Lembram que é sempre bom nós termos anotado no caderno esses vários conceitos, termos da biologia, porque é necessário lembrar quando tiver uma avaliação, uma prova do Enem, uma prova de concurso, nós temos que lembrar esses conceitos. E aí tem intraespecífica, que são relações ecológicas que acontecem dentro da mesma espécie, tá? Na alternativa B também está incorreta, porque na colônia os indivíduos não trabalham de forma independente, tá? Apesar de haver colaboração, ou seja, eles têm ali uma relação, uma divisão de tarefas, uma relação entre si. Então é importante lembrar que os termos e conceitos que são apresentados a vocês nas aulas que vocês já assistiram, é necessário que se lembre para que possa fazer digamos, uma análise de cada alternativa e saber qual é a palavra que está fazendo com que aquela afirmativa que parece, né, que soa aos ouvidos está como correta, mas que uma palavrinha ali faz com que ela não esteja correta. Vamos agora para a alternativa C, que é a nossa alternativa correta, né? O gabarito, né? A principal diferença entre colônia e sociedade está no fato de que, na colônia, os indivíduos estão ligados anatomicamente, ou seja, eles têm uma relação de função conforme a estrutura do indivíduo. Será se é por tamanho? Será se é por forma do corpo, né, que tem relação aí com a estrutura deles, tem relação com a anatomia. Então, eles têm uma ligação entre si, diferentemente das sociedades, que todos mesmo não têm, podem ser de qualquer forma, mas que unidos eles vão ali, uns ter influência sobre os outros, mas não dependência. Eles não estão ligados de nenhuma forma. Cada um pode exercer suas atividades independentes do outro indivíduo, tá bom? Vamos lá. Essa daqui, a C, é a correta, né? Como nós vimos. Aqui na alternativa D é incorreta. Tanto a relação ecológica de sociedade quanto a de colônia são relações, né, harmônicas. Então, não são relações desarmônicas, elas são relações harmônicas lá. Esse é o que faz com que a alternativa lá esteja incorreta. É que elas são relações do tipo harmônicas, ok? E na alternativa E, como observamos aí, também está incorreta, né? Há divisões de tarefas em ambas as relações. Na sociedade, esta divisão é mais rígida do que nas colônias, tá? Então, cada um vão ter suas tarefas bem específicas, tá bom? Entre si. Isso faz com que esses conceitos sempre tenham a necessidade de serem constantemente revisados por vocês, para que vocês possam relembrar na hora que uma questão, né, de avaliação, do Enem, de concurso, enfim, no que você tiver que relembrar esses assuntos, eles estejam na sua mente. Por isso, sempre está revisando. Eu sempre gosto, né, de anotar para que eu possa, assim, lembrar. Vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos aí para a nossa questão 2 do simulado de biologia.
A erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras. No entanto, a erva de passarinho retira água e sais minerais da planta hospedeira, enquanto as bromélias apenas se apoiam sobre ela. As relações da erva de passarinho e das bromélias com as plantas hospedeiras são, respectivamente, exemplos de... Percebam vocês que a questão parou aí no de, e eu vou aproveitar para explicar a estrutura da questão. Essa parte aqui, ó, toda é chamada de suporte, onde são informações que são dadas para vocês analisarem. A partir dali da palavra as relações, aqui, ó, já é o comando, é o que você tem que fazer. Esse é um tipo de questão que não tem alternativa, não tem assim uma interrogação. Não tem uma interrogação. Então você tem que completar qual é a alternativa que vai fazer com que esse sentido aí da frase fique completo, né? Então vamos ver agora as alternativas. Parasitismo e epifitismo, tá? Na alternativa A. Exemplos de epifitismo e holoparasitismo, na B. Na C, são exemplos de epifitismo e predatismo. Na alternativa D, exemplos de parasitismo e protocooperação. Ou na alternativa E, inquilinismo e epifitismo. Então, percebam aí como é que é a estrutura dessa questão, o que está sendo solicitado no comando e qual a alternativa que completa aquele sentido lá que foi apresentado para vocês. Analisem um pouco essa questão e daqui a pouco voltamos com a resposta. Vejam aí o gabarito da nossa questão, vocês analisaram muito bem todas as alternativas, vamos ver aí se vocês acertaram. Vejam aí, está sendo apresentado apenas o comando, ó, as relações da erva de passarinho
e das bromélias com as plantas hospedeiras são, respectivamente, exemplos de parasitismo e epifitismo. É essa alternativa que melhor completa ali o comando que foi apresentado para vocês. A palavra, respectivamente, ela traz que é uma sequência, né? A erva de passarinho está relacionada ao parasitismo e as bromélias está relacionado a epifitismo. Mas vamos ver aí cada uma das alternativas. No gabarito comentado, vocês têm aí que a alternativa A, né, como apresentado a vocês, é a correta. Vou aqui dar um check, né, nessa alternativa A, que é a correta. E a erva de passarinho é uma erva daninha. Quem já viu aí erva de passarinho aí nas árvores, né, no quintal, nas ruas? Elas são muito presentes em algumas regiões, em algumas cidades, tá bom? Então, ela é um parasita, é uma erva daninha que parasita outras plantas. A parasita recebeu esse nome porque se espalha com a ajuda dos passarinhos. Eles ingerem as sementes que são eliminadas mais tarde, junto com as fezes. Então, lá, quando passa pelo intestino, por todo o trato gastrointestinal do passarinho, a química, né, presente ali na digestão faz com que essa semente ela facilite, tenha facilitado a sua germinação, tá bom? Então, por isso é chamado de erva de passarinho. Já as bromélias são plantas epífitas e, como vocês sabem, as epífitas, elas usam as plantas apenas como suporte, mas de nenhum modo elas prejudicam a planta hospedeira, tá bom? Vamos aí para a nossa alternativa B. A alternativa B, ela é incorreta, né? O epifitismo faz referência às bromélias, porque ela é uma planta que se apoia apenas em outra planta sem prejudicar. É uma relação ecológica harmônica, tá bom? E não a erva de passarinho. Nós sabemos que a erva de passarinho, ela não apenas utiliza como apoio, ela suga nutrientes, suga água da planta em que ela está lá fixada, tá bom? Já é uma outra relação que é chamada de parasitismo. Então, digamos assim, é uma relação ecológica desarmônica. A planta que está ali hospedando a erva de passarinho, ela está tendo prejuízo, inclusive pode morrer. Não sei se vocês já viram por aí, mas eu já vi, tá? Vamos para a alternativa C, que é a incorreta. Além do epifitismo fazer referência às bromélias, a predação é uma relação em que o indivíduo se alimenta de outra espécie, tá? Então, também aí tem uma explicação do que é a predação. Ele se alimenta de outra espécie, tá bom? Na alternativa D, também é incorreta. A protocooperação é um tipo de relação ecológica harmônica interespecífica, ou seja, que significa entre espécies diferentes, em que as duas espécies associadas são beneficiadas, o que não ocorre nos exemplos lá, como foi apresentado do parasitismo da erva de passarinho, ok? E na alternativa também é incorreta, que o epifitismo ele é um tipo de inquilinismo. As epífitas são, sem dúvidas, o exemplo mais conhecido de inquilinismo. Essas plantas, como as bromélias e as orquídeas, né, desenvolvem-se sobre o tronco de outras plantas, chamadas de forófitos. Porém, não causam nenhum prejuízo às plantas onde crescem. Olha, são vários conceitos, vários termos que vocês devem relembrar e eu sempre deixo aquela importância de você analisar seu caderno, ter feito anotações durante as aulas para que você possa relembrar esses assuntos. Vamos para a questão 3 agora. Temos aí a nossa última questão do simulado de biologia.
Os casos locais de raiva humana no Pará ocorrem, basicamente, por transmissão de morcegos hematófagos, os quais transmitem os agentes causadores da doença ao homem. A situação que existe entre os referidos seres e o homem é um típico exemplo de relação. Então, você vai ter que completar com as alternativas. Na alternativa A, relação interespecífica do tipo predatismo. Na B, interespecífica do tipo sociedade. Na C, intraespecífica do tipo canibalismo. Na D, intraespecífica do tipo competição. Ou na alternativa E, interespecífica do tipo parasitismo. Então, analisem aí, vejam o comando e qual alternativa melhor completa o comando, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos com a resposta. Vocês analisaram aí nessa questão, já sabem separar, né, o suporte, que são aquelas informações que são dadas, né, na leitura da questão, do comando, que é o que efetivamente está sendo solicitado que você responda. Mesmo que não tenha uma alternativa, mas lá tem uma pergunta que deve ser feita na sua cabeça. Então, vamos ver aí o gabarito. Olha aí, está sendo apresentado para vocês apenas o comando, em que ele diz: a situação que existe entre os referidos seres e o homem é um típico exemplo de relação. E aí, qual é a pergunta que deve ser feita na sua cabeça? Qual é o típico exemplo de relação que existe entre os seres, né, que eram lá os morcegos, e o homem? Então, essa é a pergunta. Você fez uma interrogação na sua cabeça. E aí a resposta ali está, a alternativa E, né, que é a que melhor responde ali o comando. A situação que existe entre os referidos seres
E o homem é um típico exemplo de relação interespecífica do tipo parasitismo. Então, nós devemos aprender a perceber qual é a estrutura da questão para você saber exatamente onde está o comando e você formular a pergunta na sua cabeça para buscar a melhor resposta. Qual é a alternativa correta? Então, vamos agora analisar cada uma das alternativas. Vejam aí, na alternativa A, ela é incorreta, tá? Tá aqui errado, né? Alternativa incorreta. A relação é interespecífica, porém não é predatismo, pois nenhum dos indivíduos se alimenta do outro. Então, lá estava sendo comentada a palavra predatismo e não é uma relação de predatismo. Na alternativa B, também está incorreta. A relação de sociedade é do tipo harmônica, na qual não há prejuízo para nenhum dos envolvidos. Então, nós temos que saber o que significa essa palavra, né? Esse tipo de relação ecológica harmônica. Então, não tem nenhum prejuízo. Se for citado ali que tem prejuízo, então já não está relacionado, já não está correto. Vamos para a alternativa C. É incorreta também. A relação não é intraespecífica. Tem duas espécies diferentes, né? Intraespecífica está sendo relacionado a indivíduos da mesma espécie, pois trata de indivíduos de espécies diferentes, como eu comentei. O canibalismo também faz referência a indivíduos que se alimentam de outro indivíduo da mesma espécie. Não está havendo canibalismo, o morcego não está ali se alimentando, né, comendo o homem, né, como no sentido ecológico. Vamos analisar agora a alternativa D, que também é incorreta, e diz assim, a relação não é intraespecífica. E vejam vocês aqui, ó, vou colocar bem aqui, que ela é uma relação interespecífica, tá? É entre espécies diferentes. Aqui, ó, trata de indivíduos de espécies diferentes que não estão competindo por recursos, ok? E vamos agora para a nossa alternativa E, que é a alternativa correta. Vamos dar aqui um check, né? A relação é interespecífica, pois trata de indivíduos de espécies diferentes. Eu acabei de comentar, né, para vocês. E é do tipo parasitismo, pois acontece a busca de um nutriente, neste caso, o sangue do humano para alimento do morcego. Vejam aí que o morcego só quer se alimentar do sangue, né? É uma relação ecológica que há. Então, em todas as questões que nós vimos no simulado, tem muitos termos, muitos conceitos que você deve relembrar e, por isso, é importante você fixar esse conteúdo para que, ao analisar cada alternativa, você possa identificar qual é o termo que está sendo ali usado de forma incorreta. Tudo bem? Então vamos agora para as nossas considerações finais. Finalizamos aí mais um simulado de biologia, vocês anotaram tudo, era um assunto bem interessante, mas agora vamos fazer a nossa selfie. E aproveite e nos acompanhe nas redes sociais do CEMEAN, @centrodemídias_AM e também hashtag do projeto Conquistar Seducan. Chama os amigos, divulga aí para os amigos que precisam saber dessa aula. Tchau!